Olá e seja bem-vindo a mais uma aula de Química. Meu nome é Nelson e hoje vamos falar da constituição da tabela periódica e da distribuição dos eletrões. Nesta aula, a gente vai aprender como é que a tabela periódica é constituída. Só para antecipar, ela é constituída de períodos e grupos. Então, nós vamos saber como é que estes grupos e estes períodos estão organizados. E também vamos aprender a distribuir os eletrões na eletrosfera. Se temos um certo átomo com uma determinada quantidade de eletrões, como é que podemos distribuir esses eletrões na eletrosfera? Porque nós sabemos que cada grupo de eletrões, de acordo com o nível de energia, encontra-se em uma órbita. Quantos eletrões em cada camada, como é que esses eletrões encontram-se distribuídos, isso vamos aprender nesta aula. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, peço para que, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e partilhe este vídeo com pessoas que possam precisar desta informação. Se gosta deste tipo de informação, também deixa seu like aí, de forma a incentivar a produção destes vídeos. Sobre a constituição da tabela periódica. A tabela periódica é constituída por grupos e períodos. Então, na classificação periódica atual, os elementos químicos estão dispostos por ordem crescente dos seus números atômicos. Dos elementos químicos atualmente conhecidos, 95 ocorrem na natureza, ou seja, os elementos químicos com o número atômico 1 até o número atômico 95. Esses ocorrem na natureza e constituem a matéria do nosso mundo físico. Então, tudo aquilo que nós conseguimos ver e não vemos, mas sabemos que existe na natureza, é constituído por 95 elementos químicos. Os restantes são artificiais, ou seja, o homem é que obteve. Então, a partir dos elementos que tenham o número atômico 96 até o número atômico 118, então, esses são obtidos em laboratórios de pesquisas nucleares. O homem é que os produziu. Então, vamos começar com grupos ou famílias. Então, a tabela periódica contém 18 colunas verticais, denominadas grupos ou famílias. Os elementos do mesmo grupo ou família apresentam propriedades químicas semelhantes, ou seja, todos os elementos que fazem parte do mesmo grupo têm mesmas propriedades, têm mesmas características, têm mesmo comportamento. Pois têm a mesma quantidade de eletrões na última camada, na camada de valência, tem a mesma quantidade de eletrões, o que define as propriedades de cada grupo dos elementos. Então, a camada de valência é que vai definir as propriedades dos elementos. É por isso que todos os elementos do mesmo grupo ou mesma família apresentam as mesmas propriedades. Os elementos do grupo 1A e do oitavo grupo A são chamados grupos principais. Então, nós temos elementos do grupo A e elementos do grupo B. Então, os do grupo A são chamados de elementos representativos. Encontram-se à esquerda, grupo 1A e 2A, e à direita, de 3A a 8A na tabela periódica. Então, o número de eletrões na última camada define o grupo a que o elemento pertence. Olhando aqui nesta tabela, temos os elementos do grupo A. O primeiro grupo A tem um eletrão na última camada, na camada de valência. Os do segundo grupo A têm 2 eletrões, do terceiro grupo A tem 3 eletrões, do quarto grupo A, 4 eletrões, assim sucessivamente. O oitavo grupo A, 8 eletrões. Então, todos os elementos de um certo grupo têm a mesma quantidade de eletrões na última camada. Na tabela periódica, os grupos têm nomes próprios, que são: o primeiro grupo A é chamado grupo dos metais alcalinos, o segundo grupo A é chamado grupo dos metais alcalinos terrosos, o terceiro grupo A é chamado grupo do boro ou grupo do alumínio, o quarto grupo A é chamado grupo do carbono, o quinto grupo A é chamado grupo do azoto ou nitrogênio, o sexto grupo A é chamado grupo dos calcogênios, o sétimo grupo A é chamado grupo dos halogênios e o oitavo grupo A é chamado grupo dos gases nobres. Então, só estava a falar, agora vamos perceber algo aqui, antes de avançar para o período. Isto aqui, tudo faz parte de um grupo, e todos esses elementos só têm um eletrão na última camada. Os grupos vão definir quantos eletrões temos na última camada, certo? Fixem isso. Agora vamos avançar para períodos. Depois vamos fazer um resumo completo para podermos melhor entender este assunto de grupos e períodos.
Então, vamos para períodos. Todos os elementos do mesmo período têm o mesmo número de camadas eletrônicas. Ou seja, lembra das camadas K, L, M, N, O, P, Q, ou níveis 1, 2, 3 até 7. E esses números determinam períodos na tabela periódica. Então, o primeiro período, os seus eletrões estão apenas na camada K, ou no nível de energia 1. Os elementos do segundo período, neste caso, aqui, este é o primeiro período, este é o segundo período, com 2 camadas, este é o terceiro período, com 3 camadas, este é o quarto período, todos esses elementos têm 1, 2, 3, 4 camadas, 5 camadas, aqui 6 camadas e aqui 7 camadas. Até aqui estamos juntos. Então, os elementos do primeiro período têm uma camada e os elementos do sétimo período vão ter 7 camadas. Então, para além de chamar-se períodos, também são chamados séries. Tá bem? Os elementos que estão no primeiro período estão na camada K, que é a camada número 1. Os do segundo período estão na camada L, que é a camada número 2. Os do terceiro período, aqui houve uma falha, tinha que ser terceiro, estão na camada M, que pertence à camada número 3. Quarto período, camada N, que pertence à camada número 4. E quinto período, camada O, que pertence à camada número 5. Sexto período, camada P, que pertence à camada número 6. E sétimo período, camada Q, que pertence à camada número 7. Então, aqui vamos fazer um resumo sobre a constituição da tabela periódica. Primeiro disse que a tabela periódica é constituída por 18 grupos ou 18 famílias. Essas famílias encontram-se organizadas na forma vertical. Então vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 famílias. Nessas 18 famílias, 8 fazem parte do grupo A, ou elementos principais. São estes: grupo A, 1, 2, saltamos, esses todos são do grupo B aqui, vamos para aqui. 3, terceiro grupo A, quarto grupo A, quinto grupo A, sexto grupo A, sétimo grupo A, oitavo grupo A. E dissemos que os primeiros são, o primeiro grupo A chama-se grupo dos metais alcalinos, e este segundo grupo A, grupo dos metais alcalinos terrosos. Terceiro, grupo do boro ou alumínio, porque aqui inicia com boro ou alumínio. Quarto grupo A, grupo do carbono, porque começa com carbono. Quinto grupo A, grupo de nitrogênio, porque começa com nitrogênio. Sexto grupo A, grupo dos calcogênios. Sétimo grupo A, grupo dos halogênios. Oitavo grupo A, grupo dos gases nobres. Todos os elementos que estão aqui são gases nobres, são gases estáveis, não precisam, na sua camada tem 8 eletrões, então não precisa, dificilmente estes formam compostos com outros, ou seja, esses elementos dificilmente reagem com outros para formar novas substâncias. São estáveis, são os únicos gases estáveis. Então, períodos, temos como primeiro período este aqui, composto por hidrogênio e hélio. Temos o segundo período, este aqui. Depois temos o terceiro aqui. Temos o quarto aqui. Temos o quinto aqui. Temos o sexto aqui. Lembrar que aqui no sexto, aqui temos a série dos lactinídeos. Os lactinídeos estão aqui. Então, porque esta tabela será muito extensa, iam colocar estes elementos químicos aqui. Só que seria muito extenso. Então, colocou-se um símbolo que vai representar que todos estes elementos aqui estão neste período aqui, certo? Estão neste período e também estão neste grupo. Aqui vamos ter a série dos actinídeos no sétimo grupo A, e os actinídeos estão no sétimo grupo A e no terceiro período. Então todos esses elementos aqui deviam estar aqui. Então este é o resumo da constituição da tabela periódica. Se alguma coisa não foi bem percebida, por favor, deixa nos comentários para que eu possa ajudar gravando um outro vídeo explicando especificamente a tabela periódica, assim como está. Mas espero que tenha entendido e vamos avançar para o segundo tema desta aula, que é níveis de energia. Então, de acordo com o modelo atômico de Rutherford e Bohr,
As órbitas estacionárias foram chamadas camadas. Vamos lembrar que há bocado falamos de períodos, e cada período corresponde a uma camada. Então, as órbitas estacionárias foram chamadas de camadas, ou seja, camada é órbita. Essas camadas eletrônicas ou níveis de energia. Nível de energia é camada, camada é órbita. Órbita é período. Então, vamos relacionar a tabela periódica com o que vamos aprender agora sobre os níveis de energia. Tá bem? O que é nível de energia? Nível de energia é a região da eletrosfera de um átomo onde a possibilidade de encontrar o eletrão é maior. O eletrão nós sabemos que se encontra em movimento, mas tem zonas onde facilmente podemos encontrar o eletrão. Vou pegar um exemplo assim da nossa realidade. Nós sabemos que o aluno, para chegar à sala de aulas, movimenta-se. Sai de casa, vai à estrada, sobe chapa, outro até caminha para chegar à escola. Então, a probabilidade, onde é que tem a maior probabilidade de nós encontrarmos o aluno? É na rua ou na escola? A maior probabilidade de encontrarmos o aluno é na escola do que na rua. Na rua ele está em movimento. O movimento consegue ser controlado é na sala de aulas, quando ele está a estudar, ou no recinto escolar, enquanto espera o professor. Então, o nível de energia tem muito a ver com isso. O eletrão está em movimento, mas há zonas, de acordo com o nível de energia que ele tem, que vai girar, mas dentro desse limite. Então, de acordo com a excitação que vai receber, pode saltar para um outro nível, mas quando vai para outro nível, ele está em movimento, está instável, mas tem um limite. O limite no qual podemos encontrar o eletrão é o que nós chamamos de nível de energia, que é a região onde provavelmente podemos encontrar o eletrão. Os eletrões distribuem-se em 7 níveis de energia, isso já sabemos, que são 7 períodos representados por N. N quer dizer nível de energia. Então, de 1 a 7, tá bem? Que corresponde a 7 camadas eletrônicas, representadas por letras K até Q. Tá bem? Camadas têm relação com período. Falamos há bocado na tabela periódica. Então, como estão a ver aqui, temos o núcleo, tá bem? Temos aqui o núcleo de um átomo, de um certo elemento. Então, tendo o núcleo aqui, o primeiro grupo de eletrões vai ocupar o nível 1, primeiro nível, que é a camada K, tá bem? E o primeiro nível ou a primeira camada só pode ter 2 eletrões. Se o átomo tiver mais de 2 eletrões, os outros vão ocupar a camada L, que é o nível 2, o segundo nível de energia. E a camada L vai ter 8 eletrões. Se o elemento tiver muitos eletrões, então assim haverá distribuição. Quando se instalam 8 eletrões, os outros que sobram vão para a camada seguinte. A camada seguinte só tem capacidade de receber 18 eletrões. E estamos a falar de camada M, que é o terceiro nível de energia. Depois, os outros, que é o quarto nível de energia, vão para a camada N. Os outros vão para a camada N, que é o quarto nível de energia. E tem a capacidade de gerir 32 eletrões. Se tiver mais eletrões nesse átomo, esses outros vão passar a ocupar a outra camada, que é a quinta camada, que é o quinto nível de energia, camada O, tem a capacidade de receber 32 eletrões. Se estiver cheia a camada O, passam para a camada P, que é o sexto nível de energia, e esta camada tem a capacidade de receber 18 eletrões. E por fim, vão até a camada Q, quando preenche a camada P, vão para a camada Q. A camada Q, sétimo nível de energia, tem a capacidade de receber 2 eletrões. É assim como é feita a distribuição dos eletrões em camadas. Na primeira camada temos 2 eletrões, na segunda 8 eletrões, na terceira camada 18 eletrões, quarta camada de 32, quinta camada 32, sexta camada 18 e sétima camada 2 eletrões.
O número máximo de eletrões por nível de energia é dado pela fórmula 2N. Então, para termos aqueles números que acabam de ver, aplicou-se esta regra aqui. Usou-se esta fórmula para se fazer o cálculo. Então, aplicando-se aquela fórmula, no primeiro nível, temos aqui, o primeiro nível é n igual a 1, então substituindo n por 1, vai ser 2 vezes 1 elevado a 2, isto é igual a 2. E na segunda camada, que é o segundo nível, vamos ter 8 eletrões. Na terceira camada, que é o terceiro nível, vamos ter 18 eletrões. Na quarta camada, vamos ter 32 eletrões. Agora, atenção aqui, aplicando essa fórmula, esta fórmula 2n elevado a 1 é o número máximo de eletrões teoricamente possíveis em cada nível entre os átomos conhecidos em seus estados fundamentais. A partir do quinto nível, ou seja, n igual ou superior a 5, esta regra não se observa na prática. Assim, o número máximo de eletrões nesses níveis é mostrado na tabela abaixo. O quinto grupo A, que é a camada O, tem 32 eletrões, enquanto que aplicando essa fórmula teria 50. Na camada P, sexto nível de energia, se fosse aplicar a fórmula teríamos 72 como número máximo de eletrões, enquanto que na prática são 18 eletrões. E no último nível, sétimo nível, que é nível K, temos 2 eletrões na prática, mas se for aplicar a fórmula teríamos 98. A distribuição eletrônica por níveis de energia é uma distribuição dos eletrões na eletrosfera de um átomo pelos níveis de energia. Então, a distribuição eletrônica consiste em distribuir os eletrões de um certo átomo pelos níveis de energia, nível K, L até Q. A distribuição dos eletrões de um átomo pelos níveis de energia obedece à fórmula 2n ao quadrado. Então temos que usar esta fórmula quando formos a distribuir os eletrões de um certo átomo. Sabemos onde o n é o nível de energia. No entanto, o último nível de energia em qualquer átomo não pode ter mais de 8 eletrões. Lembrando que para os átomos eletricamente neutros, Z, que é o número atômico, é igual a P, que é o número de prótons, é igual a E, que é o número de elétrons. Este assunto da última camada vou explicar neste momento. Aqui vamos exercitar o seguinte. Temos um átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio tem o número atômico igual a 1. Sendo assim, porque é um elemento neutro, tem apenas um eletrão. No elemento neutro, o número atômico é igual ao número de prótons. O número de prótons é igual ao número de eletrões, tá bem? O número atômico é 1, então o número de eletrões também é 1. Neste caso, vamos ter um eletrão. E a primeira camada só pode ter 2 eletrões, lembram? Então, só podemos na primeira camada, que é a camada K, ter um eletrão. Então, este é o único eletrão que se encontra na camada K. No máximo entrariam 2 eletrões, mas como só tem um eletrão, termina aqui na camada K. Vamos pegar um exemplo um pouco mais desenvolvido, que é este, onde temos o bromo com 35 de número atômico, não é? Sendo assim, terá 35 prótons. Esta bola aqui com 35 prótons representa o núcleo, tá bem? E esta parte vai representar a eletrosfera, onde encontram-se distribuídos os eletrões. Como é que estão distribuídos na eletrosfera? Estão distribuídos em camadas. Agora, como temos 35 prótons, aqui temos que distribuir também 35 eletrões. Lembrando, primeira camada só pode receber 2 eletrões, tá bem? Lembra da tabela? Se não lembra da tabela, usa o cálculo de 2n elevado a 2. Vai ver que no primeiro resultado temos 2 eletrões. 2 eletrões. E já preencheram a primeira camada. A segunda camada suporta até 8 eletrões. Vamos colocar 8 eletrões e vamos somar 2 mais 8 eletrões dá 10. Ainda falta muito para 35. Vamos para a terceira camada. Então, os eletrões passam para a terceira camada. 18 eletrões. A terceira camada suporta até 18 eletrões. Ok? Ainda faltam 7 eletrões para chegar-se a 35. Então, esses 7 eletrões que faltam, coloca-se aqui na outra camada, que é a camada N.
Lembrando que a camada N, como é a camada de valência, é a última camada. Lembra aquilo que eu disse que ia explicar? Sendo a última camada, esta aqui, recebe até no máximo 32 eletrões, está bem? Mas como aqui é a camada de valência, é a última camada, então esta aqui, em condições normais, por ser a última camada, só pode receber de 1 a 8 eletrões. Percebido? Sendo camada de valência, de facto tinham sobrado 7 eletrões, por isso esses 7 eletrões ficam aqui na última camada, que é um número inferior a 8, que é o necessário na última camada, tá bem? Todos os átomos têm a sua última camada, e na última camada tem que ter no máximo 8 eletrões, certo? Ok, vamos para este, que é o sódio, e o sódio tem aqui, número atômico 11, então tem 11 prótons, tem que se distribuir 11 eletrões. Na primeira camada já sabemos, entram 2 eletrões, depois sobram, assim temos 2, sobrou, faltam 9. Na segunda camada sabemos que entram 8 eletrões, então 8 mais 2 dá 10, falta 1 eletrão para 11, então esse 1 eletrão fica na última camada. A última camada pode ter eletrões de 1 a 8, repito, a última camada de cada átomo pode ter eletrões 1 a 8, certo? Uma coisa nós temos que saber aqui, espero que se as coisas estão complicadas, pare um pouco, bebe um pouco de água para poder continuar com esta aula, tá bem? Porque envolve muita concentração e muita prática. E peço também que depois desta aula, procure alguns exercícios relacionados com a distribuição eletrônica e comece a resolver para desenvolver este conhecimento, tá bem? Então, há uma nota que nós devemos ter neste assunto de distribuição eletrônica. A última camada não pode ter mais do que 8 eletrões, é o que já havia dito, última camada de cada átomo. Daí que, ao aplicar-se o 2n, tá bem? Ao se aplicar 2n ao quadrado, que é a regra, e se o resultado for acima do 8, se forem sobrar eletrões acima do 8 para a última camada, recorre-se ao número de eletrões permitido na camada mais próxima que se tem por distribuir. Ou seja, vamos para aqui, temos este elemento com 51 número atômico, então terá 51 prótons, 2 na primeira camada, a camada K, na camada L entram 8, tá certo? Na camada M entram 18 e na camada N entrariam 32, entram 32 eletrões, mas porque a última camada tem que ter no máximo 8 eletrões. Então, nessa situação em que esta aqui recebe 32 eletrões, e aqui neste caso poderia receber sim 23, que não chegam a 32, só que por se tratar da última camada, não pode ter mais do que 8 eletrões. Então, o que se faz? Recorre-se ao número de eletrões que se distribui na camada anterior para se colocar aqui. Então, aqui como é 18, aqui coloca-se 18 e o resto vai para a última camada. Então, o resto que é 5, número de 5 eletrões, vai para a última camada, que deve ter no máximo 8 eletrões. Percebido? Então, existe uma relação da configuração eletrônica e tabela periódica. Tá bem? Na configuração eletrônica, o número de eletrões da última camada corresponde ao grupo e o número da camada corresponde ao período. Tendo os eletrões da última camada, nós vamos saber em que grupo está este elemento. Este elemento, porque tem 5 eletrões, está no quinto grupo A, tá certo? E tendo aqui as camadas distribuídas, vamos saber em que período se encontra. Se encontra no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, no quinto período. Vamos na tabela periódica, para o quinto grupo A, e no quinto período vamos encontrar este elemento aqui na tabela periódica, tá certo? Vamos aí. Estamos aqui na tabela periódica, vamos para o quinto período, 1, 2, 3, 4, 5, vamos para o quinto grupo A. Primeiro grupo, segundo, terceiro, segundo grupo A, terceiro grupo A, quarto, quinto grupo A, está aqui, quinto grupo A, quinto período. Então, é esta relação que existe na distribuição, entre distribuição eletrônica
E a tabela periódica permite-nos localizar, a distribuição eletrônica permite-nos localizar os elementos químicos organizados na tabela periódica. Muito obrigado pela atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino de notificações, partilhar este vídeo com mais pessoas que possam precisar desta informação e deixar o seu comentário, dúvidas incluindo. Até a próxima.